O tema de hoje é a metodologia bíblica, uma semana profética. Antes de entrar no assunto, vai ter um áudio de introdução e após esse áudio de introdução, aí sim entrarei no tema da metodologia bíblica, contando Gênesis em forma de parábolas. Na descrição deste vídeo estarão os links de outros estudos que podem contribuir um pouco mais com o entendimento. E aguarde os próximos estudos que vão se encaixar neste estudo aqui da metodologia bíblica. Espero que os irmãos possam compreender toda a proposta deste estudo. Então vamos à introdução. A literalidade é o óbvio. Agora, existe o sode, que é o segredo. Deus é espírito, nós somos seres espirituais. Então Deus escreveu para nós que somos seres espirituais. Só que a gente é carnal ainda e apegado à matéria. Então Deus tem que falar por figuras, para que quando a gente fosse maduro, a gente pudesse compreender. Por isso é que Jesus, que é o mestre dos mestres, falava por parábola. Se ele que era o mestre falava por parábola, por que ele já não falou abertamente todas as coisas? Porque ele queria nos ensinar por parábolas. Por quê? Quando a gente aprendesse a entender parábolas, a gente entendesse toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia é um livro de parábolas. Existe uma metodologia bíblica e Deus seguiu essa metodologia. A Bíblia é uma revelação em uma semana. Por isso que toda a criação se resume em uma semana. Ou, se quisermos dizer, em 7.000 anos. Pois um dia para Deus é como 1.000 anos para nós. Então a metodologia bíblica se resume em um olã, em um longo período de tempo indeterminado. Porém, usou um símbolo, uma figura, uma semana profética. Exatamente desta forma, a criação se dá em uma semana. Não que a Terra em si foi formada em 7 dias literais, mas que toda a obra que Deus preparou para nós e que nós moramos neste planeta se resumiria em uma semana ou 7.000 anos. Mas aí entra um grande erro. Muitos literalistas abandonam a ciência por achar que ela está em erro e tentam explicar as coisas em 7.000 anos literais. A Terra não foi formada em 7 dias, muito menos em 7.000 anos. A Terra foi formada em bilhões de anos. E nesse estudo pretendo propor uma visão que notei das Escrituras. Se ela está certa ou errada, o tempo dirá. Pelo menos mantenho-me meditando dia e noite nestas coisas. E pelo menos para mim, faz muito sentido. Se para você não fizer, tudo bem, siga em frente. Mas se fizer sentido, medite nessas coisas e poderá acrescentar muitas outras do que encontrei até agora. Do Gênesis 1 até o capítulo 11, é mais uma parábola do que uma literalidade. A partir do capítulo 12, onde vai falar de Abraão, aí sim nós podemos entender uma certa literalidade dentro de uma realidade humana. Isto é, os homens nessa época viviam até 120 anos. Mas lembre-se, toda a Escritura é rica em parábolas, mesmo em textos que aparentam ser literais. Salmo 78, verso 2, Deus diz: abrirei os lábios em parábolas,
e publicarei enigmas dos tempos antigos. Isaías 40, verso 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tenho sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ou seja, os teólogos, os rabinos, os pastores querem interpretar Gênesis literal. E quem interpreta de modo espiritual é chamado de herege. Ora, não sou eu que estou mandando interpretar espiritual. É Deus. Salmo 78, 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aonde que Deus escreveu os tempos antigos? Em forma de parábola? Em Gênesis. Aonde que Deus disse, por exemplo, lá em Isaías 40, verso 21, acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ou seja, a historinha de Gênesis não deve ser entendido literal. É para ser entendido como profecia. Sabe o que é profecia? Deus anunciou lá em Gênesis o que ele faria na humanidade em 7.000 anos. Ou será que eu estou louco? Ou será que é só eu que enxergo isso? Gente, vamos raciocinar. Livro de Gênesis, primeiros 11 capítulos, é um resumo da semana profética da criação. Não está falando do passado, está falando do futuro. Hoje, para nós, já é um pouco de passado, né? Nós estamos aqui já 2.000 anos depois de Jesus. E, teoricamente, 6.000 anos de Adão. Isso não quer dizer que Adão viveu há 6.000 anos atrás. O homem existe na Terra há pelo menos 40, 80 mil anos. Então, onde viveu Adão? Nesse tempo. Isso quer dizer que a Bíblia é uma mentira? Não. A Bíblia foi adaptada para contar uma história em 7.000 anos. Porque essa é a didática que Deus usou. De 7 em 7. A lei é espiritual. Por que você acha que a lei de plantio e colheita é 7 anos? É a cada 7 anos. Por que você acha que o pecado da lepra tinha que ficar fora do arraial 7 dias? Então existe muito ensino por trás do número 7. Muito ensino por trás dessa semana profética de 7.000 anos. Isaías 41, 4, Deus repete. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e como os últimos, eu mesmo. Isaías 41, verso 22 também diz: trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Olha aqui. Relatai as profecias anteriores. Onde que estão as profecias anteriores? Presta atenção. Para que atentamos para elas e saibamos se cumpriram. Ou faz-nos ouvir as coisas futuras. Então o Espírito dentro de nós vai nos dizer: isso se cumpriu ou isso ainda não se cumpriu. Verso 23. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Nós somos deuses. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o DNA do nosso Pai em nós. Nós não somos meramente homens carnais. Nós somos espíritos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos porque o nosso Pai é espírito. Então, repetindo o verso 23. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe.
Do norte suscito a um, e ele veio a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo e como o oleiro pisa o barro. Verso 26 do Isaías 41. Quem anunciou isto desde o princípio? A fim de que possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Ou seja, até hoje tem muito teólogo e pastor que não entende Gênesis e quer ensinar Apocalipse. Como que alguém vai ensinar o fim se não entendeu o princípio? Como que alguém vai ensinar o fim se não entende a moral da história? Não entende Gênesis, o resumo da humanidade? Deus disse no verso 26, quem anunciou isso para que nós possamos saber antecipadamente? Leia aí Isaías 41, 26. Mas é o que o próprio Deus disse. Não, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, e nem ainda quem possa ouvir as nossas palavras. A gente diz isso lá para os nossos irmãos da igreja, e eles vêm falar que nós estamos loucos, queremos desvirtuar a Bíblia. Onde já se viu falar que Gênesis é parábola? Onde já se viu falar que Adão e Eva não era literal? Não sou eu, é Deus que está dizendo. Abrirei meus lábios em parábolas desde os dias da antiguidade. Quem tem ouvidos, ouça. Isaías 44, verso 7. Quem há como eu feito predições, profecias, desde que estabeleci o mais antigo povo? Olha aí, quem o declare e o exponha perante mim? Que este anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele princípio não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Quer ser testemunha do Eterno? Siga as palavras do Messias, siga as palavras de Deus. Se ele falou que é parábola, é porque é parábola. Não siga homens, não siga pastores, não siga rabinos, não siga teólogos, não siga a teologia do mundo, das igrejas, das sinagogas. Vou ler de novo, Isaías 44, 8. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-los anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Partindo da premissa de que Gênesis é uma parábola, vamos estudar Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e a trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Como nós vamos entender isso aqui em forma de parábola? Estão mostrando que não é literal. A terra estava sem forma e vazia. Como vazia se tinha abismo e tinha água? Como sem forma se tinha abismo e tinha água? A água não assume a forma do recipiente onde ela está? Por exemplo, uma água dentro de um copo, ela vai assumir a forma do copo. Uma água dentro de uma bacia, ela vai assumir a forma de uma bacia. A água, ela não para sozinha. Ela precisa ter um recipiente sólido. Por exemplo, no caso aqui,
O abismo, onde a água fica envolta. Então, como que a terra estava sem forma e vazia? A terra não estava sem forma e vazia. Então, não é literal, é espiritual. Como nós vamos entender isso? Primeiro, conhecendo o que é a luz. Nós sabemos que a luz foi criada no quarto dia. O sol foi criado no quarto dia. E a luz no primeiro dia. Então essa luz aqui não é o sol, literal. Então o que é essa luz? João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha aí, separação de luz e trevas, olha aí. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Então, quando Deus disse, haja luz e houve luz, o que houve? O Pai enviou seu Filho à Terra. João 3,16. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Finalmente foi colocada luz nas trevas. Por que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Águas são povos, línguas e nações. E o abismo, o que significa na Escritura? Mundo de trevas, região dos mortos. E a luz não veio para trazer vida? Veio. Vós estavos mortos em vossos delitos e pecados. Sois, pois, salvos pela graça de Deus. Observe esse texto aqui que eu vou ler agora, de Jeremias, capítulo 4. Aqui está falando do contexto de Jerusalém, Jeremias 4. Verso 23. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olha que curioso. Jerusalém era comparada a uma terra sem forma e vazia. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa das pessoas que estavam mortas, mas vivas na carne. E não havia luz. Não é igual Gênesis? Claro que é. Olhei para os montes e eis que tremiam, verso 24. E todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Será que não tinha homem lá? Claro que tinha. E Gênesis, que tinha abismo e água, não tinha homem não? Claro que tinha. Se você ler Ezequiel 31, você vai ver. As árvores do Éden tinham ciúmes dele. Árvores têm ciúmes? E por que Deus, em Ezequiel 31, fala que as árvores desceriam ao Sheol? Deus faz plantação de árvore no Sheol? Tem certeza? Quem que desce para o Sheol? Não são almas, não são espíritos? Ou seja, pessoas? E pessoas não são árvores? São. Então nós temos que aprender a ler os textos bíblicos com os olhos do Espírito. Porque nós somos espíritos. E devemos ser guiados pelo Deus dos Espíritos, pelo Espírito Santo. Então, tendo isso em mente, agora nós podemos prosseguir com a criação. A terra estava sem forma e vazia.
havia trevas, ou seja, uma humanidade sem Deus, aonde habitavam os anjos caídos do Éden. Temos que entender essa simbologia dos anjos caídos do Éden. Temos que entender o que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque foi Deus que colocou a árvore lá. Foi Deus que colocou a serpente lá. Então era necessário os filhos de Deus passarem pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, por ora, devemos ter em mente que, para entender a criação, nós temos que entender o primeiro dia da criação, onde Deus disse: haja luz e houve luz. Ou seja, Yeshua, Jesus, está trabalhando no nosso planeta desde que foi colocado o primeiro habitante aqui na Terra. E não foi há 7.000 anos. Foi há mais de 50.000 anos atrás. E de lá até hoje, Jesus tem trabalhado nesta humanidade para que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, se cumpra no 6º dia da criação. Agora que nós já sabemos que a Terra estava sem forma e vazia, no princípio de tudo, mas ela não estava literalmente sem forma e vazia, porque havia trevas sobre a face do abismo, e havia luz separando as trevas da luz, numa humanidade de pessoas ímpias, numa humanidade de pessoas mortas. Agora nós podemos olhar melhor sobre a criação. E o primeiro ponto a destacar é que nós temos a criação do homem. Mas observe que existem duas criações do homem na Bíblia. Uma está no capítulo 1 e a outra está no capítulo 2. A do capítulo 1 vai narrar de uma forma. No capítulo 2 vai narrar de outra forma. Mas ambas são parábolas. E muitas vezes, na interpretação, principalmente de Gênesis capítulo 2, a gente possa fazer algumas confusões. Ou às vezes, querer colocar na literalidade dos fatos. Mas essa não é a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é fazer um resumo dos 7.000 anos da história da humanidade. Repito, a humanidade tem muito mais de 40.000 anos. Mas ela se encaixa nessa semana profética de 7.000 anos. Nessa semana de 7 dias. Então observe que em Gênesis capítulo 1, o homem é formado no 6º dia, à imagem e semelhança de Deus. Deus cria as árvores, Deus cria os animais, Deus faz separação de águas, cria a terra seca, para só depois, no 6º dia, criar o ser humano, segundo a imagem e semelhança de Deus. Há um segredo aqui. Por que Deus só fez no 6º dia? E Gênesis capítulo 2 vai narrar a história de um homem chamado Adão. Então nós temos que aprender a olhar para Adão de duas formas diferentes. Uma, olhando para a luz do mundo, e outra, para o ser humano. A luz do mundo, ela se encaixa perfeitamente em Adão. Então, quando a gente tem esse conhecimento, nós passamos a aproveitar melhor Gênesis capítulo 2. Então, a princípio, entenda que há duas criações do homem na Bíblia. Uma em Gênesis capítulo 1
e a outra em Gênesis capítulo 2. E precisamos prestar bastante atenção nos detalhes. Não só quando formos estudar Gênesis, mas isso é uma coisa que devemos fazer sempre. Observar detalhe por detalhe. Porque nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhuma palavra está ali por acaso. Tudo é necessário para a compreensão do texto. E às vezes, pulando uma palavra, se perde uma riqueza incomensurável de informações. Então vamos para a primeira criação, narrada em Gênesis capítulo 1. Lembrando que é uma parábola. Lembrando que a terra estava sem forma e vazia. E Deus enviou o Messias para a terra. E que esse abismo que havia e essas águas são povo, línguas e nações. Povo, línguas e nações mortas, separadas do eterno. Não tinham a vida eterna. Exatamente por isso Deus enviou a luz ao mundo, para que todo que nele cresce tivesse a vida eterna. E Yeshua fez a separação entre luz e trevas. Continuando, Gênesis capítulo 1 vai falar de um tipo de criação. Lembra do primeiro áudio que eu disse que Gênesis contém um resumo dos 7.000 anos? Gênesis capítulo 1 tem um resumo sucinto dos 7.000 anos. Começou com a terra sem forma e vazia e Deus enviando o Messias. O que aconteceu no segundo dia? Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. As pessoas interpretam isso aqui literal como se fosse separando água doce de salgada. Mais ou menos isso. Mas lembre-se que é uma parábola. Não está falando da história da humanidade? Tá. Não é o resumo dos 7.000 anos? É. Então como pode ver a separação entre águas e águas? O que é água mesmo? Povos, línguas e nações. E no decorrer da história da humanidade, o que aconteceu? No capítulo 12 de Gênesis, Deus tira um homem do meio das águas. Não era Moisés, mas era Abraão. Do meio da Babilônia. Olha que curioso. Abraão foi o primeiro a sair literalmente da Babilônia espiritual. Da confusão de águas que haviam na terra. Então houve separação de águas e águas. Que mais? E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, verso 9, ajunte-se as águas debaixo dos céus, ou seja, no mundo físico, num só lugar, e apareça a porção seca. Então imagine você, toda a terra cheia de água, povo, línguas e nações. E havia apenas uma porção de terra seca. O que é isso? O que é isso espiritualmente? É muito simples. Quando Deus começou a separar a água de águas, ou seja, quando Deus chamou Abraão, Abraão teve filho e neto, segundo a fé. Eu não estou considerando os outros. Estou falando segundo a fé. Abraão teve Isaac. E Isaac teve Jacó. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Qual é a terra seca no meio das águas? Israel. A porção seca Deus chamou terra. E é o ajuntamento das águas, mares. Terra é Israel. Águas são gentios agora. Dá para enxergar?
E viu Deus que isso era bom. Claro que era bom. E produz a terra relva. Israel, produza relva. Ervas que deem semente e árvores frutíferas. Será que está falando de árvore? Não, está falando de pessoas. Árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Mas aí houve o quarto dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, que fazem separação entre dia e noite. Ué, mas Deus não fez separação no dia primeiro? Fez. Por que está fazendo de novo no dia 4? Porque vai acontecer uma coisa muito importante no dia 4. E sejam esses luzeiros sinais espirituais para estações, para moedes, para tempos determinados, para dias e para anos. E sejam os luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus, verso 16, 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. E fez também as estrelas. Estrelas são anjos. O que é a lua? Salmo 104, 19. Fez a lua para marcar o tempo, os tempos determinados. As festas de Levítico 23, as 8 festas. E o sol? Malaquias 4:2. E nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Essa luz do mundo que estava no primeiro dia se manifestou em carne no quarto dia da criação. Entende a parábola agora? Não está claro? Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra. A pregação do Evangelho, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas. Será que Deus está falando de animais? Não. Deus está falando do ser humano. Após a manifestação do sol, o que Yeshua disse? Eu não vim trazer paz, mas divisão. Vim trazer guerra. Guerra do Filho de Deus contra o filho do demônio. Filho das trevas. Mas os filhos das trevas não são filhos de Deus? São. Mas nós temos que entender a analogia. Temos que entender o que acontece à nossa volta. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Nossos maiores inimigos vêm da nossa própria casa. Não vim trazer paz, mas divisão. E os reinos que vieram contra Israel não são comparados a animais? São. O representante do mal não é comparado a uma serpente, a um dragão, um animal? Sim. Continuando, verso 24. Diz também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, já não é mais animais selvagens. Por quê? Estes aqui vieram após Atos capítulo 2. Animais que receberam o Espírito Santo. Não estou falando de animal, hein? Estou falando de ser humano. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie. Também disse Deus: façamos o homem. Agora finalmente ele cria o homem. No 6º dia, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Por que Deus só criou o homem no 6º dia? Mas você não falou que árvores eram pessoas? Você não falou que animais eram pessoas, eram reinos de pessoas? Sim. Por que aqui Deus fala que somente no 6º dia o homem é feito segundo a imagem e semelhança de Deus? Porque antes o ser humano era um animal selvagem.
Era um homem que não se parecia com o Filho de Deus. Porém, no sexto milênio, quando a ceifa estiver pronta, Deus vai vir buscar os seus filhos criados à imagem e semelhança de Deus. E tenha este homem do sexto dia, domínio sobre os animais. Percebe? Para finalmente Deus descansar no sétimo dia. Entendeu o resumo de Gênesis capítulo 1? Que faz parte do resumo da humanidade. Para quem acompanhou até agora, nós vamos para a segunda criação. Por que eu não comecei por aqui? Porque se você não entender a primeira criação, você não vai entender a segunda criação. Mas Deus não está falando da mesma criação? Está. Sobre duas óticas diferentes. A teologia tradicional entende parcialmente. Eles falam exatamente isso. Principalmente o judaísmo. Fala que é a mesma criação vista de duas óticas diferentes. Uma de Adão e a outra do ser humano. E isto é uma grande verdade. Mas será que eles entendem em plenitude? Vamos continuar comentando. Então agora, do ponto de vista de Adão. Segundo Gênesis capítulo 2. Mas antes, só relembrando. A terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, em Gênesis capítulo 1, teve o resumo dos 7.000 anos da história da humanidade, aonde o homem finalmente chega à imagem e semelhança do Eterno, no sexto dia. Ele que começou lá no primeiro dia, aqui na terra, e somente no sexto dia, ele se torna filho de Deus, imagem e semelhança. Isso quer dizer que antes ele não era filho de Deus? Não, ele era filho de Deus. No DNA apenas, mas não no caráter. Não na estatura do varão perfeito. Não em sua plenitude. Então vamos ler agora Gênesis capítulo 2, tendo em mente todas essas coisas. Então, verso 4 de Gênesis 2 diz assim: esta é a Gênesis, ou seja, o princípio dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Ué, mas lá em Gênesis, não diz que logo a terra estava sem forma e vazia e ia haver luz, não apareceu as plantas? Por que aqui diz que não havia erva ou planta alguma? Porque nós temos que olhar a criação sobre um outro aspecto. Então não havia planta do campo na terra, nem erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Mas apenas uma neblina, verso 6, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E finalmente, o Senhor plantou. Por que o verbo aqui é plantar? Se está falando de ser humano. Porque na terra não havia árvore alguma, não havia planta alguma, não havia erva alguma. Então quem é este homem que Deus está formando? Quem a palavra diz, eu hoje te gerei? O primeiro Adão, Yeshua, Jesus. Então esse texto aqui se encaixa lá na criação de Gênesis 1, verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então formou o Senhor
Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas e o plantou no jardim do Éden. Porque esse mundo estava de trevas dentro do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Olha aí, depois de formar o homem. Viu como está diferente de Gênesis capítulo 1? Gênesis capítulo 1 está falando o resumo da humanidade. Gênesis capítulo 2 está olhando a criação do ponto de vista de Adão, de Cristo, de Yeshua. Após ele vir aqui para a terra, aí sim começou a brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E Deus também colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No próximo estudo colocarei o significado dessas árvores. Mas por hora vou comentar outras coisas que eu acho mais pertinentes. Se você ler Gênesis 2 com atenção, falando do jardim do Éden, dos rios e dos tesouros que haviam nesses rios, o ouro, o ônix, a pedra de ônix, você vai perceber que ela se identifica muito com uma cidade que ela está narrada no final do livro da Escritura, a Nova Jerusalém. E disse Deus: de toda árvore do jardim comerás livremente. Será que Deus está falando de árvore ou de pessoas? De pessoas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Mas Deus, quando cria os animais, não criou macho e fêmea? Por que o homem ele criou sozinho? Nós temos que entender o simbolismo, a parábola. Aqui nós estamos falando de Cristo, sobre a humanidade, a luz que veio ao mundo. Não é bom que este homem fique só. Vou fazer-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Havia mulheres, mas nenhuma era idônea. Olha que interessante. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão. O que significa esse sono pesado? Morte. Então Deus aproveitou que Adão estava morto. Entenda isso, é uma parábola, hein? Adão estava morto. E quando este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A palavra costela no hebraico, ela tem o significado também de lado. Então a tradução pode ser costela ou lado. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. Quando este Adão adormeceu, e lá na cruz, o soldado, com a sua lança, o perfurou ao lado. Ou seja, da sua costela, ao lado. É a mesma palavra. Desse corpo, saía água e sangue. E a partir desse sacrifício, foi criada a mulher. Eva. Eva, que significa vida. Quem crê nesse sacrifício tem a vida eterna. Adão significa humanidade. Jesus Yeshua não é conhecido como o Filho do Homem? Sim. Só que no hebraico não é filho do homem. Ou seja,
Não é Ben-Ish, porque ao pé da letra Ben-Ish é filho do homem. No original hebraico, adivinha o que está escrito? Ben-Adam, filho de Adão. Yeshua é conhecido como filho de Adão. E olha que curioso, é o próprio Adão. Então esta Eva é a igreja, é o povo de Deus que foi formado quando este Adão pegou em pesado sono. E disse o homem, Adão, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe. Quem é o pai e a mãe de Yeshua? É o Eterno. O Eterno é o nosso pai e é a nossa mãe. Ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o filho pequeno, eu jamais me esquecerei de ti. Palavras do nosso Deus na Escritura. E o nosso Deus também é comparado a um pai. Por isso esse Adão deixou o pai e mãe, para se unir à sua mulher, aqui na terra. E os dois se tornaram uma só carne. João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então eles, quando são um, se tornam um com Adão, um com Jesus, com o Yeshua. Mas lembre-se que eu disse alguns minutos atrás, não podemos pegar tudo isso de forma literal, porque a ordem dos fatos às vezes não bate, mas o contexto sim, a ideia principal sim, o entendimento, jogando isso para a história da humanidade, é claro que bate. Aí no capítulo 3 de Gênesis aparece uma tal de serpente, que faz com que essa mulher peque. Quando eu falo que a gente não deve olhar a literalidade dos fatos, é que essa mulher peca não é depois que ela é criada depois da morte de Jesus, desse Adão. Não. Lembre-se que o povo de Deus é mais antigo do que a igreja de Atos capítulo 2. Quem são os filhos da fé? Os filhos de Abraão. Então a igreja de Cristo, teoricamente, começa em Abraão. Os filhos de Abraão mediante a fé. Mas não quer dizer que antes não tinha filho de Deus, não tinha povo de Deus? Claro que tinha. Nós temos a figura de Sete, nós temos Noé, nós temos Enoque, nós temos Sem e tantos outros. Mas temos que entender o simbolismo. Então Satanás tenta a mulher, o povo de Deus, para que pecasse, para que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, quando vocês conhecerem a árvore do conhecimento do bem e do mal, ficará mais claro. Mas antes tenho apenas essa ideia. E a Eva viu que essa árvore era agradável de se comer o fruto. E comeu. E deu ao seu marido, Adão. E este também o comeu e morreu. Mas espera aí, Adão não é Jesus? É. Isso quer dizer que Adão pecou? Não. Mas, entenda, quando Eva deu fruto para Adão comer, significa o quê? Que Jesus assumiu os nossos pecados. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E por causa da morte de Jesus na cruz, a mulher foi gerada. Entende? Quando fala que Adão teria que lavrar a terra, lavrar significa servir. Então essa auxiliadora era para ser ajudante de Adão, para servir na terra, para lavrar na terra. Qual é o papel da igreja? Ser discípulo do seu mestre. Então quando você lê nas cartas de Paulo,
falando da mulher, do marido, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, é nesse aspecto. Assim como a igreja é submissa a Jesus. E Jesus, sendo o cabeça da igreja, o Pai, Deus, é o cabeça de Jesus. E essa mulher teve 2 filhos, Caim e Abel. Aqui nós passamos a entender a parábola do filho pródigo, que Jesus contou. Que o filho mais novo foi para uma terra distante. E Caim, depois que matou Abel por ciúmes, os 2 eram filhos do mesmo Deus. Mas Caim matou Abel por ciúmes. Este acabou indo para um país distante, para uma terra de Nod. Terra de Nod que significa um país errante, sem rumo, sem direção, em trevas. Então o filho pródigo é este filho que foi para a terra de Nod. Repito, os textos aqui não estão em ordem cronológica, mas são várias histórias que se encaixam na história da igreja, na história da humanidade. A oferta de Caim e Abel eram listas. Uma era dos frutos da terra e outra era das primícias do rebanho. Tanto um como o outro são ofertas válidas, aceitas por Deus. Porém, a de Caim não refletia o que estava no seu coração. Estava fazendo a oferta apenas exteriormente. E só relembrando, quando Adão e Eva pecam, Deus pergunta para eles: por que vocês se cobriram? Por que vocês perceberam que estavam nus? Porque antes estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, não havia motivo de vergonha. E após comer do fruto, que não é um fruto literal, mas sim um conhecimento que você não come com a boca e nem com os olhos, mas come com a alma, come com o espírito. Por quê? Porque para você ter a vida eterna, você tem que comer a carne e o sangue de Jesus. Não é literal, é espiritual. Então, para perder a vida eterna, eu tenho que comer com a boca da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. A morte também vem pelo espírito, pelo pecado da nossa alma, do nosso espírito. E aí, o que eles fizeram? Se cobriram com folhas de figueira, que simboliza a Torá, a lei de Deus. Tentaram se justificar do pecado de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, com as folhas de figueira. É isso que acontece com muitos que tentam se justificar diante de Deus através da lei, através do legalismo da lei, pelas obras da lei. Pelas obras da lei ninguém vai ser justificado. E aí o que Deus ensinou para esse Adão e para essa Eva? Se vocês quiserem cobrir a sua nudez, não é com folhas de figueira, mas é com pele de animais. Ou seja, somente por um sacrifício. Alguém teve que morrer para que a nudez de Adão e Eva fosse coberta. Podemos tirar aqui muitos outros ensinos. Basta que a gente meditar verso a verso, texto a texto. Mas, em suma, o resumo básico dos primeiros 4 capítulos de Gênesis estão nesses áudios. O próximo e último, eu vou falar das coisas futuras. Lembre-se que até o capítulo 11 tem um resumo dos 7.000 anos. E nós ainda estamos no capítulo 3 para o 4, falando de coisas que já aconteceram. Agora, do capítulo 5 até o capítulo 11,
vamos falar das coisas futuras. E aí a coisa fica mais complicada, porque nós ainda não temos certeza de todas as coisas. Como será? Falar do passado é mais fácil. Já aconteceu, já está escrito. Agora, do futuro, a conversa é outra. Aqui nós podemos apenas conjecturar, mas esperar a confirmação vinda do próprio Deus, pois é Ele que ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que vai nos guiar. E Jesus prometeu que vai. E lá em João capítulo 16, verso 12 e 13. Vamos agora para a última parte. Isso não quer dizer que o estudo termina aqui. Porque, como eu disse, eu não falei da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não falei de outros detalhes. Então, essas 6 partes é apenas um resumo do principal. Agora, se você aprofundar, você pode tirar muito mais coisa. Então, só relembrando, a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Agora, só de eu falar isso, vocês já sabem o significado. Sabem também que Gênesis 1 é o resumo da criação do homem, que se torna imagem e semelhança de Deus no 6º dia. E Gênesis 2 fala da criação do homem, Adão, de Yeshua. Como que esse homem se torna imagem e semelhança de Deus no 6º dia? Através da criação do Adão de Gênesis capítulo 2. Onde a terra continuava sem forma e vazia. E não havia árvore alguma. Então Deus formou Adão do pó da terra e plantou no Éden. Um Éden no meio do abismo. Plantou o primogênito de toda a criação no Éden. Yeshua é o primogênito de toda a criação. Quando eu falo Yeshua, preste atenção, é Cristo. É Cristo. É o Filho unigênito. Colossenses 1, de 15 a 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, quer principado, quer potestade. Então Cristo foi plantado na terra, o Messias, a luz do mundo, o Filho unigênito. Então agora nós podemos prosseguir para o final. Do evento do dilúvio, passando pela torre de Babel, da Babilônia, é projetado o final dessa semana. Como eu disse no final do áudio anterior, ainda não temos certeza de todos os aspectos. Porque quanto àquele dia e hora, somente o Pai sabe. Mas sabemos que o final da semana está chegando. E vai haver separação de grãos, de joio do trigo. Afinal, a lei de plantio e colheita da terra é assim que funciona. A lei é espiritual. Cabe ao homem plantar e colher durante 6 anos. E no 7º ano é o descanso da terra. Compete ao sacerdote ir fora do arraial, fora do reino de Deus, a cada 7 dias, para ver quem foi curado. Quem não foi curado, fica mais fora 7 dias. Só podemos entender isso se nós entendermos que somos pré-existentes. Já existimos antes do ventre da nossa mãe. E que a morte do corpo não termina com a nossa existência. Ela continua. A ressurreição é de justos e de injustos. Se dá após a morte do corpo. 1 Coríntios 15. O que semeias não nasce, se o primeiro não morrer. Semear. O corpo tem que ser enterrado, para que o corpo espiritual possa aparecer. Então Jesus disse, assim como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem, fazer a colheita de grãos. Assim será. E Noé, quem é Noé? Noé achou graça diante de Deus. Quem é Noé? É Yeshua.
é Jesus. Mas você está falando que todo mundo é Jesus? Sim, na Bíblia, Jesus é o centro das atenções. Se você estudar Jonas, você vai encontrar Jesus em Jonas. Se você estudar em Gênesis José do Egito, você vai enxergar Jesus como José do Egito, filho de Jacó. Se você estudar Davi, você vai ver Jesus em Davi. E assim por diante. Então nós já vimos que Jesus é Adão. Jesus também é Noé. Porque quem está dentro do barco com ele é salvo. E Pedro diz que Yeshua desceu ao inferno, ao Sheol, ao abismo, e pregou aos espíritos em prisão. Quando isso aconteceu depois da morte de Jesus? Sim e não. Sim, foi. E não. Jesus já prega no abismo e no Sheol, no inferno, desde que a terra é terra. Desde que Deus disse haja luz e houve luz. Então, desde este tempo, Jesus está ressuscitando pessoas dos mortos, fazendo com que elas paguem o último centavo e saiam do Geena, saiam da prisão, saiam do inferno, que estão dentro delas mesmas. O céu e o inferno está dentro de cada um de nós. Não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. O nosso céu, o nosso inferno, está dentro de nós, de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa fidelidade ou rebeldia diante de Deus. Então Noé, o que significa Noé em hebraico? Noar. O que significa Noar em hebraico? Descanso. Precisa explicar que Jesus é Noé? Quem que veio trazer o descanso? Quem que veio fazer cumprir o sétimo dia? Quem que veio fazer cumprir a Páscoa? Primícias, Pentecostes, Tabernáculo. Se você conhecer o significado das festas, vai entender quando e como Jesus cumpriu as 8 festas. As 7 festas anuais e mais o sábado semanal. Jesus é o nosso descanso. Vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso descanso. Por que Jesus curava aos sábados? Por que Jesus libertava pessoas no sábado? Para dar descanso a cada uma delas. Pessoas que estavam enfermas há 12 anos, há 38 anos. E isso segundo os textos. Mas segundo o Espírito, quantos séculos, quantos milênios esses irmãos nossos estavam sofrendo? Em trevas. Quanto? Então Noé é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. E curiosamente, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Bendito Deus de Sem, da onde veio os hebreus, o povo predestinado, o povo escolhido. E que Jafé habitaria nas tendas de Sem. Os gentios crentes em Jesus seriam enxertados na oliveira natural, na oliveira verdadeira. Romanos capítulo 11. As 2 varas na mão do Senhor, Judá e Efraim. As 2 casas de Israel. Que não é literal, é espiritual. E Cã? Cã seria maldito. Então nós temos no povo de Deus 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Se você ler Apocalipse, você vai encontrar lá a 1/3 parte de tal coisa vai acontecer isso. 1/3 parte de tal coisa vai acontecer aquilo. E lá em Apocalipse fala do livrinho, que era doce na boca e amargo no estômago. Qual livrinho que é esse? O de Ezequiel. E devemos pregar de novo este mesmo evangelho. Para quem? Para um povo estranho? Não.
para o povo de Deus. Devemos pregar para Jerusalém. Leia lá Ezequiel, a barba do profeta. Era dividida em 3 partes. 1/3, mais 1/3, mais 1/3. E que Deus faria passar pelo fogo. Pelo fogo ou purifica ou queima a palha. Então muitas coisas aqui não dá para a gente ainda bater o martelo. Mas nós sabemos que se Deus falou com parábolas, e essas parábolas se encaixam no princípio, no meio da história, também vão se encaixar no final. Como diz o profeta Isaías, numa profecia de Yahvé, vocês devem saber se essa profecia se cumprir, se essa profecia se cumpriu ou se ela ainda vai se cumprir. Apocalipse 17 diz: sai dela, povo meu, sai da Babilônia. E será que a torre de Babel não tem nada a ver com isso? Será? Por que houve confusão de línguas? As pessoas falavam e não se entendiam. Porque elas queriam chegar a Deus, aos céus, mas fazendo glorioso o seu próprio nome, e não o nome de Deus. Quais todos os simbolismos do dilúvio, ainda não sabemos. O que nós sabemos? Que as águas do dilúvio ficaram 150 dias sobre a terra. Terra, que é Israel. 150 dias. Sobre o povo de Deus, 150 dias. E nós vemos lá em Apocalipse acontecer coisas em 5 meses. 5 meses vezes 30, 150. E muitas outras coisas. Depois que fechou a tampa da arca, depois de 7 dias, veio o dilúvio. Depois de 7 dias veio a colheita. Porque a lei diz que a cada 7 dias tem uma colheita. Só que, curiosamente, o 8º dia volta o plantio, tudo de novo. Assim é a lei de Deus. A vida continua. Isaías 65, 66, novo céu e nova terra, haverá ainda morte no corpo físico. Haverá ainda pecado. Por quê? Porque as pessoas que vão viver novo céu e nova terra ainda não chegaram à estatura do varão perfeito. Então esse Noé, quando sai da arca, o que ele faz? Faz um sacrifício a Deus, levanta um altar e o que mais que ele fez? Plantou uma nova vinha. E curiosamente nós somos os trabalhadores da última hora. Do quê? Da vinha? Se você não conhecer a lei de Deus, você não vai entender isso. A cada 7 anos tem plantio e colheita. No 8º ano volta o plantio de novo. Isso quer dizer que essa história não vai ter fim? Vai. No jubileu. Toda a lei de Deus deve ser entendida do ponto de vista espiritual. Porque Paulo disse que a lei é espiritual. Então, meus irmãos, não só eu, mas todos que estiveram ouvindo esse áudio, tem que meditar. Não só no que já aconteceu, mas principalmente no que ainda falta acontecer. Deus não vai revelar somente a uma pessoa. Deus vai revelar ao seu povo, aos seus atalaias. Aqueles que estão vigiando são os atalaias do Eterno. Deus não faz coisa alguma sem revelar primeiro aos seus profetas. Preste atenção. Quer ser um atalaia? Vigie, guarde. Busque ao Eterno. Peça sabedoria. Mas procure como o ouro e como a prata. Mas não faça dessa procura ouro e prata. Faça de graça. Faça sem destacar o seu nome. Haja no anonimato. Faça com que a obra de Deus vá à frente. Faça com que o nome de Deus vá à frente. Porque o grande erro
das denominações. É querer nome. Fora da minha igreja não há salvação. A minha igreja possui a verdade. O apóstolo tal é o enviado de Deus. O missionário tal é o enviado de Deus. O profeta tal, o rabino tal é enviado de Deus. Ele tem revelações. Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez. E ninguém fez maiores obras do que ele. Mas Jesus disse que nós podemos fazer as mesmas obras de Cristo. E outras obras maiores ainda podemos. Porque nós somos Elohim. Nós somos deuses. Nós somos filhos de Deus. DNA de Deus. Então não dependa de pastores. Não dependa de rabinos. Não dependa de teólogos. Dependa exclusivamente do Espírito Santo. Ele, pessoalmente, nos guiará por toda a verdade. João 16, verso 12 e 13. Ele mesmo guiará as suas ovelhas. Ele mesmo guiará as ovelhas. Então, este é a síntese dos primeiros capítulos de Gênesis. Espero que os irmãos tenham compreendido tudo que foi falado neste estudo. Um abraço a todos e shalom, shalom.